Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao canal I Am. Este é o terceiro vídeo da série. Demorou um bocadinho mais por causa dos meus problemas com o ego, não é? Uma busca que eu ainda faço para detectar os estratagemas do ego, e então eu quero sempre ter a certeza de que não estou a gravar o vídeo com objetivos de reconhecimento ou protagonismo ou seja o que for. Portanto, a gravação dos vídeos vem sempre da necessidade de esclarecer algumas dúvidas para algumas das pessoas que me têm acompanhado. E eu, este terceiro vídeo, decidi gravar para continuar um pouco essa ajuda, para esclarecer alguns dos pontos e até porque me parece que vai ser útil a algumas dessas pessoas hum, a partilha do que passou comigo. Portanto, o que passou comigo foi que há uns anos atrás, mais ou menos por volta dos meus 40 anos, eu vou começar por dizer que havia certas coisas deste bolo todo que já vinham comigo desde sempre. Portanto, a extrema sensibilidade, a incapacidade de lidar com essa sensibilidade por não saber a origem dessa sensibilidade. Hum, Cheguei a consumir muitas drogas no sentido de baixar essa sensibilidade, porque havia alturas em que ficava então extremamente sensível e foi um pouco difícil. E houve então uma altura da minha vida, por volta dos 40 anos, em que tudo isto intensificou. E nós já vamos falar sobre isso, o porquê que todos, muitos, grande parte de nós está a sentir este impulso de busca pelo espírito, busca por sentir o que é que existe mais, o que há para além da morte, o que há para além de nós, o que é que somos. Portanto, uma vez que a verdade tem sido suprimida, a verdade no sentido de não nos tem sido contada a verdade sobre as nossas origens, não nos tem sido contada a verdade absolutamente sobre nada. Um, e então eu vou começar por explicar que esse impulso intensificou-se por volta dos 40 anos. Todas as situações à volta, situações pessoais, foram intensificando também no sentido de me conduzir a um mergulho profundo que acabei por fazer depois, mas os sintomas, os primeiros, foi os que eu já denoto em muitas pessoas que agora me acompanham, e que é aquele impulso de querer saber, de querer saber o que é a alma, o que é o espírito, o que é que ao fim e ao cabo, se é, se não é, se acredita, se não acredita. Toda esta situação a mim me começou a fazer uma imensa espécie. E então intensificou este impulso de querer saber mais. Há o pequeno pormenor também da minha história pessoal e do facto do meu pai ter sido médium cura durante 13 anos, e isso tudo foi uma situação que deixou muitas questões em aberto dentro de mim, e que foram afunilando até todas as condições. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Nos empregos, eu tive muitos empregos, basicamente pela questão de eu não ter capacidade para engolir sapos. Como costumam dizer, o engolir sapos sempre foi muito difícil para mim. Eu sempre engrenei nas situações em que via de injustiça, e, e como sempre fui de falar nessas situações injustas, nunca fiquei calado. E então normalmente o que acontecia era eu despedir-me para não ter que engolir aquele sapo. Eu despedia-me de imensos sítios. E o que passou a acontecer durante um determinado período foi
que esse espaço entre empregos começou a encurtar e cada vez menos eu tinha capacidade para controlar esta sensibilidade e cada vez mais havia choque nos locais de trabalho por isto e por aquilo, não é? Por imensas razões que, que, pronto, que são normais ao fim e ao cabo, porque eu sempre tive um bocadinho desfasado do resto da sociedade. Ahm, e então eu gostaria de encontrar uma forma saudável de partilhar isto convosco. Portanto, e todas as situações na minha vida pessoal levaram e intensificaram este sentimento de querer saber. E então eu fiquei em casa com muito tempo livre, com este mega impulso dentro de mim, e cada vez eu me perguntava mais, e, e cada vez ficava mais determinado em saber o que passava na altura com o meu paizinho, o que era toda esta situação de Deus. E tudo isto me estava a fazer imensa confusão e eu comecei por ler imenso, li imenso, como se tivesse sido a ser guiado, mas ah, ainda era uma coisa muito bruta e eu li tudo, tudo, tudo. No espaço de um ano, devo ter lido cerca de 300 livros. A primeira virada de livros que eu li foram livros históricos, livros científicos, livros que aos poucos me foram aproximando da realidade, no sentido de começar a ver para além do que era óbvio. E aos poucos fui ficando muito assustado, porque quanto mais lia, mais sabia, mais me aproximava da verdade, mais assustado eu ficava, porque a verdade não é nada, não, no que toca à dualidade e no que se passa na atualidade. Uma coisa é a dualidade e a atualidade. Na atualidade, é realmente feio, e eu aconselho a terem algum cuidado, portanto, a mergulhar no buraco, na toca do coelho, como se costuma dizer, porque é extremamente funda e é extremamente duro de descobrir certas verdades, certas coisas que, que certas pessoas fazem às crianças e até o que fizeram com a humanidade. Eu não vou sublinhar isto, vou sublinhar o facto de que estudei muito, li muito, e isso deixou-me muito assustado e tudo isto foi intensificando este impulso, esta sensação que eu tinha dentro de mim e comecei a procurar. Então houve uma altura que deixei de ler livros históricos e livros científicos e essas coisas, passei a ler, foi uma mudança quase abrupta, para livros religiosos. Havia um querer saber acerca de Deus, acerca do espírito, acerca da alma, acerca dessas coisas todas. E então eu li das religiões todas. E então, ao ler muito, 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 começaram peças, uma espécie de peças do puzzle, a caírem nos sítios certos e cada vez mais eu me sentia impulsionado a querer saber. E então eu fui procurando, e fui tentando uma série de formas, sempre que, claro, não é fácil, porque à minha volta ninguém soube nunca o que se estava a passar, ainda hoje. Ainda hoje é complicado porque as pessoas não entendem. Eu estou a gravar este vídeo para vocês, aqueles que, pronto, aqueles que, para quem é o vídeo, não é? Para algumas pessoas que vão ler e que sabem que as palavras são para si, não é preciso de identificá-las, mas toda esta narrativa do espírito e da alma está muito, muito complicada na psique humana. E então o que se passou foi que eu tentei de tudo, mas há um dia em específico em que eu continuava a ler e esta bolha sentimental continuava a crescer. E um dia
Eu senti-me tão frustrado em ter chegado ao ponto de saber como é que o mundo funcionava de verdade e o que é que eu tinha deixado passar. Portanto, eu tinha vivido cerca de 40 anos da minha vida sem nunca ligar a nada disto e sem nunca participar em nada que fosse no sentido de evitar que o mundo seguisse neste caminho, porque ao fim e ao cabo, se nós estamos aqui para lutar pelo futuro dos nossos filhos, o futuro dos nossos filhos não é arranjar dinheiro ou arranjar-lhes uma casinha ou deixar-lhes alguma coisa para eles fazerem vida. E isso não prepara o futuro de ninguém, porque se não for mudada a estrutura da sociedade, o futuro que espera aos nossos filhos é igual para todos. É igual para todos. E quanto mais eu estudava, mais eu percebia que nenhum de nós tinha hipótese nenhuma, porque as pessoas que planearam o plano que nos trouxe ao momento atual são geniais, fizeram-no durante muito tempo e muito minuciosamente, e, e quanto mais eu sabia, mais ficava consciente da impossibilidade de uma pessoa normal acordar desse sono, dessa ilusão. É extremamente difícil. E então, isso criou uma dor tão grande no meu coração que um dia, um desses dias que eu procurava por Deus sozinho aqui em casa, eu penso que a Fernanda tinha saído para um jantar com as amigas e eu nessa noite, muito magoado comigo mesmo, muito frustrado por não ter feito nada, ter desperdiçado a minha vida com aventuras, com a minha vida ao fim e ao cabo, e de ter deixado que o mundo tomasse este caminho, que era tão horrível e tornava-se cada vez mais horrível quanto mais eu sabia. E então, nesse dia, eu dirigi-me ao Espírito com a minha palavra. Portanto, sozinho, em silêncio, eu já estava a procurar, já tinha feito dias e dias e dias de exercícios, experimentei todas as formas, ora diz uma reza assim, ora prepara assim, ora faz um ritual, ora... portanto, mil e uma maneiras que eu encontrava em determinados livros e que nenhuma delas surtiu efeito. Portanto, o que surtiu efeito foi nesse dia, foi bastante genuíno e sincero. A minha pergunta ao Espírito, eu pedi perdão por tudo a Deus, que me perdoasse a minha ausência até ao momento, mas que se Ele realmente existisse, que se ele realmente existisse, que me desse um sinal e que me ajudasse a suportar esta dor que eu não a suportava mais, porque eu vi, portanto, dentro de mim não havia hipótese. Eu fiquei sem ver uma saída para, para esta situação. Portanto, o futuro ia ser aquele que se adivinhava e que era tão horrível, tão horrível. E neste momento em que eu estou de joelhos no chão, em que eu procurei mesmo a presença de Deus, foi neste momento que eh, a primeira sensação que eu recebi, portanto, foi uma emoção, eu fui tomado por uma emoção tão grande, que é inexplicável, porque é de tal maneira forte, de tal maneira incrível, que desatei a chorar sozinha, chorava, mas eu quero sublinhar, não era um choro de tristeza nem de frustração, nada, era um choro de felicidade, porque eu estava a ter a resposta que eu pedi, estava a ter o sinal que eu pedi, e aquela energia, aquela força, aquilo que eu estava a sentir naquele momento, eh, era transcendental, era realmente magnífico, e só esse facto de eu me sentir ligado com uma fonte, para mim foi o abrir de um canal, de um oceano de água viva, como se costuma dizer. E então, eu aqui neste dia, foi muito profundo, muito profundo. Foi a primeira vez que eu tive contacto com a força, o amor incondicional da fonte,
e eu não conseguia parar de chorar, não conseguia parar de chorar e, e depois então, durante um pouco vim a mim e voltei novamente a pedir perdão e a pedir a Deus que me mostrasse e que me dissesse o que eu precisava de saber. E então aqui eu passei por um evento dentro de mim que isto é difícil de explicar, porque tudo se passou num espaço de tempo de minutos, mas para mim pareceu-me imenso tempo, portanto eu tive um flash e nesse flash vi foi como se tivesse visto toda a linha temporal de toda a linha temporal da humanidade. Portanto, desde dos primórdios, como é que a Terra apareceu, como é que o homem apareceu, o que é que se passou depois, e de como é que se tinha chegado a esta situação, e depois, pior ainda, e para onde é que nós nos dirigíamos. E vi quase por completo, e o que me pareceu foi, teve um ênfase em alguns pormenores, mas foi tudo imediato, tinha ênfase em alguns pormenores, e um deles era realmente o futuro, o final, que mostrava uma situação global de tal maneira horrorosa e maléfica, no sentido de ser um, um regime totalitarista como nós nunca vimos. Eu não tem registro na história da humanidade nada parecido com o que eu vi. E foi uma coisa que me furou-me o coração, eu não aguentei, furou-me o coração, foi uma dor tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu não me recordo de ter sentido uma dor como esta. Senti tudo, senti uma frustração enorme por não ter feito, e quando intensificou esta emoção novamente, veio assim com outro flash, e o outro flash foi mais ou menos a mesma coisa, uma linha temporal, mas com alguns ênfases também, mas esta era diferente. Esta era diferente, e os ênfases mostraram-me a mim o porquê, quais é que foram os detalhes, os pormenores que fizeram com que tudo isso tivesse mudado. Portanto, e então o futuro já não era como eu vi da primeira vez, e era já em função de todos estes detalhes e pormenores que fizeram com que a situação mudasse. Portanto, e aqui já a coisa era incrivelmente boa, era um resultado incrivelmente bom e inexplicável também, e mudou por completo a minha energia, mudou por completo, porque eu recebi nesse compilado, recebi como se me tivesse sido mostrado o que era para ser, e o que estava destinado, com tudo o que foi planeado, e o que depois, e o que vai ser. Portanto, mostraram-me o que era para ser e o que vai ser. A linha temporal nova, que está em vigor neste momento, e com os ênfases a mostrar-me porque que teria sido assim, e isso alegrou imenso o meu coração, porque mostrou-me, ao fim e ao cabo, Deus, a fonte, mostrou-me que era suposto realmente termos feito um caminho de uma maneira, mas houve uma série de detalhes e de pormenores que eu passarei a explicar mais à frente, que fizeram com que essa linha temporal mudasse, e com que então a humanidade conseguisse obter uma massa crítica de almas já polarizadas o suficiente para chegar a um momento-chave, e então fazer uma escolha coletiva. Este foi extremamente intenso, foi um evento, né, muito potente, que me deixou a chorar, lavado em lágrimas. E junto com esta informação, estes foram os flashes que eu sei que não vai ser fácil para entenderem, mas eu peço que depois deixem as vossas dúvidas, que falem sobre o assunto se quiserem saber mais alguma coisa, mas o certo é que neste pacote de informação
veio toda uma outra informação anexada, que ficou disponível, de repente ficou disponível. E eu, quando saí deste evento, saí completamente diferente. Mudei, eu senti que mudei a todos os níveis, a nível de consciência, a nível biológico. Eu mudei por completo. O meu corpo passou a falar comigo, passou hum, a dizer-me: olha, muito bem, estás habituado à carne e tal, até te sabe bem e coisa, mas não, isso não é muito positivo para ti. Cada vez que olhava para começou a acontecer, eu olhar para a carne e parecia que eu conseguia ver a energia nos alimentos, e a ver quais eram os alimentos que estavam realmente com uma boa energia, e isso tudo, portanto, mudou a minha maneira de estar, e a partir desse momento Ahm, eu mudei, portanto, é só isso que eu consigo dizer, eu mudei por completo. Ahm, Porque lá está, houve um pacote de informação que ficou latente em mim, ficou ativo. Eu hoje em dia sei o que se passou, esta ativação é genética, foi instantânea e não requer depois, porque eu queria que então os meus amigos se compreendessem, porque alguns querem saber como é que podem fazer para se aproximar do espírito, como é que podem, e com certeza, como eu, já terão ouvido falar de mil e uma maneiras. Pois há mil e uma maneiras, isso é um pouco como as religiões. Muitas das pessoas em cada uma das religiões também já encontraram Deus à sua maneira. Umas ajoelham-se, outras fazem de outra maneira. Uns é virado para Meca, outros é assim, outros é assado. Portanto, agora o que eu queria dizer é que, segundo o que eu hoje em dia sei, não há um sistema, não há uma fórmula que eu vos possa dar. É assim, o acordar espiritual é assim. Não, não, não. Primeiro quero-vos falar de uma primeira coisa, que há uma energia nova no planeta, e esta energia nova, que eu vou explicar de onde é que vem, esta energia nova está a pedir e a acordar, a impulsionar para acordar a genética dormente. E não é em mim, é em todos. Há um acordar global, há um impulso. Agora, pronto, esse impulso vai ser, cada um vai lidar com ele à sua maneira, e nem todos vão acordar espiritualmente, porque simplesmente é a sua consciência que vai mudar, mas vão continuar a seguir o grupo, não é? Ahm, o que não é mau, não tem nada de mau, não tem nada de mau, e a nossa natureza não é, não é a que nos convenceram que é. O humano não é mau, não é cruel, não é nada disso. O humano é capaz de ser essas coisas. Na grande parte dos humanos, o humano é um humano compassivo. Mas, como qualquer ser, quando nasce num sistema que já está criado, está estruturado, estudado, desenhado para conduzir esse ser a ser de uma determinada maneira, não temos grandes hipóteses quando desde pequeninos somos incentivados a competir, não é? E ensinamos as crianças que o que é bonito nem que tenhas que passar uma rasteira ao tipo que vai à frente, que é para chegares tu em primeiro. E isso tem sido muito o ideal corporativo, não é? De, da ganância e de concorrer. E esta tendência não era suposto ser assim. Nós somos seres dados à colaboração, não é à concorrência, é à colaboração, não é à competição. São duas coisas diferentes, não? Portanto, as crianças deviam ser incentivadas a colaborar, não a competir. E quando aquela criança vai para chegar em primeiro, é mais bonita aquela que para ajudar o outro, nem que tenha que chegar em segundo. Portanto,
tudo isto foi deturpado. E eu não quero tocar muito neste assunto porque quero neste vídeo tocar mais nos pontos que serão para ajudar os meus amigos a encontrar o vosso próprio eu. Então, eu hoje em dia, hoje em dia pois com o tempo fui explorando também muita desta energia, desta informação que ficou latente em mim, que é impressionante, e fui também aprimorando a forma de contacto, porque não é fácil, digo-vos que tive mesmo que tentar muitas vezes e só neste dia em que a intenção era realmente forte é que eu tive um resultado, mas hoje em dia sei que é tudo o que precisam, é da intenção, a intenção. Portanto, os meus amigos querem mesmo encontrar o espírito são vocês, mas ele esconde-se, a natureza é essa, é para que tenhas que o procurar, para que tenhas, porque o desafio é este, porque se não quiseres, não és obrigado, tens livre-arbítrio, podes funcionar no ego, como bem desejares, aliás. Uh, 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 Temos que entender que um mundo de livre-arbítrio é livre-arbítrio, não é só para os que fazem bem, é para os que fazem mal também, o bem e o mal, esta dualidade que, que, que eu admito que vivia neste mundo. Eu vivia neste mundo em que hoje desapareceu de dentro de mim, desapareceu, porque ensinam-nos o bem e o mal e todos estes conceitos foram dissolvidos com esta minha relação com o Espírito, porque me foi dado a conhecer uma realidade muito mais real e muito mais forte de quem eu sou e do que é que sou capaz. E na verdade, nós temos então o nosso espírito e este espírito. É, então, o espírito, falando do espírito, a melhor forma de encontrar o espírito é começarmos por reconhecer as nossas partes, reconhecer que temos um corpo, não é? Mas se prepararem um cantinho da vossa casa onde não vão ser incomodados e que haja o menos barulho possível, ou seja, o objetivo é cortar o alimento dos sentidos, não diminuir a luz o mais possível, uma vela de preferência. Isto para quê? Para cortar a entrada dos sentidos, para que te possas ouvir a ti mesmo, porque depois vais descobrir uma coisa incrível. Eu sei que nós passamos muito tempo sem sequer nos ouvirmos a nós próprios, levantamos-nos de manhã e já com a cabeça cheia de mil e uma coisas para fazer e isso tudo afasta-nos de nós mesmos, porque se tu passares um bocadinho contigo mesmo, vais reparar numa coisa, tens pelo menos dois dentro de ti, tens um que é o ego, que te inunda constantemente da mente. Parece que a mente não é capaz de estar sem pensar, não é? É quase necessário fazer um esforço, respirar fundo, fazer um esforço para diminuir esta fluidez de pensamentos embora eu não seja o que eu aconselho, portanto não aconselho esforço nenhum para diminuir, aconselho sim a reconhecerem. A partir do momento em que percebem que há esse ego que nos inunda constantemente a mente com pensamentos que são os impulsos do exterior, portanto, os impulsos também naturais do ser humano. Porque a máquina, esta máquina incrível que nós utilizamos para esta aventura, é realmente uma máquina divina e incrivelmente bem desenhada. Portanto, ela, o corpo desenvolve e ao mesmo tempo é como o ego é como um sistema operativo do computador, é como um piloto automático que é extremamente necessário,
portanto, para sobreviver no mundo material. E então, o corpo tem este software incrível, não é? Que é de tal maneira eficaz, de tal maneira eficiente, que é capaz de levar a pessoa uma vida inteira sozinho. Portanto, com o ego. E sempre convencendo e convencido que o ego é quem ele é. Porque nós fomos ensinados, não é? Ah, tu és por exemplo, falo de mim, não é? Eu sou o Arthur. E desde pequenino que nós passamos a ser o que nos dizem que nós somos. Portanto, vamos para a escola e dizem-nos que vimos do macaco, que somos temos sorte. E depois nem os professores têm sequer a capacidade, não é? Mas os alunos também já estão tão diminuídos de intervenção e de pensar por eles mesmos, o método já foi tão bem implementado que também não faz diferença. Mas querem convencer, e convencem-nos desde crianças, que ah, há 1 bilhão de coincidências que se juntaram para nós sermos sortudos e estarmos aqui por acaso. Portanto, juntaram-se 1 bilhão, mais de 1 bilhão de coincidências, desde a distância da Terra ao Sol, desde do tamanho dos astros todos, desde o minucioso que todo o sistema está montado. Hum, foi uma sorte, portanto, que é por acaso, e isto entrega-te logo, retira o propósito ao ser humano, portanto, fica entregue aos lobos, não é? A criança cresce e não tem propósito, depois fica atirado para o campo do acreditas ou não. E até esse, do acreditas ou não, foi tão mastigado já por todas estas forças que têm mantido o controle, foi tão mastigado que hoje em dia a maioria das pessoas até já lhes custa ouvir falar de Deus, porque Deus já está colado a uns parâmetros, a um desenho, a uma imagem. Deus já está definido e, no entanto, Deus é indefinível. Indefinível. As religiões o que fizeram foi dar características humanas a Deus, como se Deus fosse castigador e Deus se alegrasse e se entristecesse. E isso tudo são características humanas. Posso dizer que foram sempre com o intuito de utilizar isso para o controle da população. Mas então, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar, quero-vos dizer que não há